CPI do MST chega ao fim com indiciamentos e proposta do pacote Invasão Zero. Antes dessa notícia, você já está acompanhando a gente pelo podcast do Paracatu Rural? Nós estamos no Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast, vários aplicativos de podcast. Pesquise aí por Paracatu Rural e acompanhe. Notícias da Câmara dos Deputados. Após o término dos trabalhos, governistas e oposicionistas da CPI do MST trocaram acusações em pronunciamentos no Salão Verde da Câmara dos Deputados. O presidente da comissão, deputado Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, acusou o governo federal de jogar baixo para que os trabalhos se encerrassem sem votação do relatório final. O texto do relator, deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, foi apresentado no dia 21, mas o pedido de vista e o cancelamento da última reunião impediram a análise dentro do prazo, que foi encerrado no dia 26 de setembro. Nele, o deputado pede indiciamento de 11 pessoas ligadas aos movimentos, além da criação do pacote Invasão Zero. José Carlos Oliveira traz mais informações para a gente da Rádio Câmara. O relatório será enviado informalmente às Procuradorias Gerais da República e Eleitoral, além do Tribunal de Contas da União. O grupo de deputados de oposição pretende se manter articulado por meio da futura Frente Parlamentar da Invasão Zero. Zuco disse que nos cerca de 4 meses de apuração, a CPI incomodou demais e foi pressionada a encerrar as atividades quando convocou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, ex-governador da Bahia, estado com altos índices de conflitos agrários. A convocação foi desfeita por um ato da mesa diretora que apontou inconsistência no requerimento. Ato contínuo, 7 membros titulares da CPI foram substituídos por perfis governistas. Tudo isso em meio a negociações por cargos. Este governo federal joga abaixo e cobrou a conta dos partidos governistas. Zuco ainda denunciou o suposto aparelhamento do Ministério do Desenvolvimento Agrário e do INCRA, além de premiação de lideranças sem terra em cargos do governo. Acrescentou que o direito de propriedade privada corre perigo no Brasil diante do avanço do MST sobre áreas produtivas, risco de nova escalada de violência e terror e recentes decisões do Judiciário, como o fim do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Para o relator Ricardo Salles, a CPI provou que MST, Frente Nacional de Luta e outras organizações agem criminosamente de forma semelhante. O único critério que as diferencia é a disputa política entre os seus líderes. De resto, o modus operandi entre elas é o mesmo. Ele fustiga o agronegócio, sacrificando inclusive aquele que é o princípio mais importante para o desenvolvimento de qualquer país, que é o respeito ao direito de propriedade. Está na mão da sociedade brasileira agora cobrar das autoridades de fiscalização a reversão dessa situação vexaminosa. O relatório de Salles recomendou o indiciamento de 11 pessoas. Com o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária, o comando da CPI anunciou que vai entregar ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o chamado Pacote Invasão Zero, um conjunto de 7 projetos de lei prevendo, entre outros pontos, a classificação de terrorismo para a invasão armada de terras particulares, terrenos, lotes, casa ou imóvel rural. Em outro ato no Salão Verde da Câmara, vários deputados governistas comemoraram o que chamaram de fim melancólico da CPI do MST e apresentaram um relatório alternativo com a agenda positiva de apoio à agricultura familiar e à reforma agrária. O deputado Valmir Assunção, do PT da Bahia, que teve funcionários de seu gabinete entre os indiciados no relatório de Ricardo Salles, reafirmou o orgulho de ser assentado e lamentou que a CPI tenha perdido a oportunidade de reforçar o orçamento do INCRA e de buscar a redução dos conflitos no campo por meio da reforma agrária. Em nota oficial, o MST sustenta que a CPI, as diligências e o relatório de Salles foram formas de intimidação e perseguição contra as lideranças sem terra que lutam pela democratização do acesso à terra e por um projeto popular no Brasil. Lideranças do MST anunciaram a futura entrega de uma carta aberta ao presidente da Câmara, já com 65 mil assinaturas, em apoio às reivindicações do movimento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando no telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem pra mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Um coração submisso. A submissão é baseada na confiança. Ser submisso a alguém é algo difícil. Às vezes nos pegamos querendo ser maiores do que realmente somos. Por comportamentos semelhantes, nós vivemos tempos de relações distorcidas, fundamentadas em pré-julgamentos, manipulação e controle. As nossas amizades, conversas, convívios são diretamente afetados pelo medo de ceder ao outro, pelos jogos de poder e por falta de confiança. Agora imagine o quanto seriam diferentes os nossos relacionamentos se a gente praticasse diariamente a disciplina espiritual da submissão, aprendendo a ceder uns aos outros em amor. Consegue imaginar isso? O mais alto nível de comunhão que envolve humildade, honestidade, transparência e, às vezes, confissão e restituição, é sustentado pela disciplina da submissão. E olhando para a cruz, nos damos conta de que podemos enxergar nela o perfeito exemplo do negar-se a si mesmo para fazer prevalecer o amor. A submissão é o inverso da arrogância. Ela constrói pontes e derruba muros, aproxima e gera raízes firmes o suficiente para sustentar nossas relações diárias. Na Bíblia, no Salmo 130, Davi clama a Deus e ele afirma que o seu coração não é soberbo. Aliás, ele diz justamente o contrário, reconhecendo que existem coisas que são grandiosas demais para ele. E para nós também, por sinal. Mas o nosso orgulho e incapacidade de nos submeter à vontade de Deus cria impedimentos na nossa caminhada espiritual. Jesus foi submisso ao Pai e seguiu até a cruz para morrer. Que exemplo maior nós precisamos ainda para poder entender a necessidade de termos corações entregues e rendidos nas mãos de Deus? A submissão é difícil? Sim, e muito. Mas o exercício diário do cristão é ser parecido com Cristo, submisso tal qual ele foi. Esse devocional faz parte do plano de estudos Um Novo Coração, do aplicativo biblia.com. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.